Olá, bem-vindos ao curso de História Geral do Brasil para Enem do Unacademy, questões comentadas de Enem dos últimos anos. Na aula de hoje, vamos analisar questões de Enem sobre História do Brasil Imperial, referentes a processo de independência do Brasil, política e sociedade no primeiro reinado. A primeira questão é de 2011. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iria inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana, 1798, levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo no intuito de instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo a participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros, atender aos clamores apresentados no movimento baiano de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação, firmar alianças com lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo, sem a profundidade proposta inicialmente, impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação, rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente, instalando um governo conservador para controlar o povo. Para entender essa questão, precisamos primeiro entender o que foi a luta negra no Haiti e o que foi a Conjuração Baiana de 1798. No bojo das revoluções causadas pela Revolução Francesa, veio a Revolução Haitiana. A diferença da Revolução Haitiana para outras revoluções e processos de independência ocorridos nas Américas é que a Revolução Haitiana foi iniciada por negros, livres e escravos, que se rebelaram contra a dominação dos brancos na ilha do Haiti. E, por fim, transformaram o Haiti na primeira República Negra das Américas. Muito influenciada pela Revolução Haitiana foi a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Não chegou a ser uma revolta de verdade. Na verdade, eles apenas estavam conversando ainda sobre como montar no Brasil algo parecido com o que aconteceu no Haiti e que acabaria com a escravidão africana no Brasil. Mas eles foram traídos e os líderes foram sentenciados à morte de uma forma muito mais rápida, inclusive, uma resposta muito mais brutal do que foi a Conjuração Mineira, que tinha ideais parecidos, que também estavam influenciados pela Revolução Francesa, mas não pensaram no fim da escravidão africana. O fim da escravidão para a elite era algo radical demais. Portanto, a resposta a essa pergunta é impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. A elite classificou a Revolução Haitiana e a Conjuração Baiana como algo radical, feito por pessoas que não entendiam nada, que eram pessoas muito simples, pessoas do povo. E por que tudo isso? Porque isso prejudicaria seus interesses, não interessava à elite que a escravidão terminasse. Não é à toa que até hoje a Conjuração Baiana não é tão conhecida. Uma questão de 2014. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português.
personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, provocado os movimentos separatistas das províncias. Para entender a resposta, é preciso lembrar que a mudança da família real e da corte portuguesa para o Brasil em 1808 e a consequente abertura dos portos do Brasil mudaram completamente a relação entre Brasil e Portugal. Antes, o Brasil só podia comercializar com Portugal porque era colônia de Portugal. Agora, o Brasil estava assumindo a centralidade do Império Português. Para resolver essa aparente contradição, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido com Portugal e Algarve. E em 1808, o príncipe regente, João, foi aclamado rei Dom João VI no Rio de Janeiro, não em Portugal, como deveria ser. Como foi a tradição, de forma que isso mudou completamente a relação entre a antiga metrópole e a colônia mais valiosa na época, que era o Brasil. De forma que a resposta é enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Uma questão de 2012. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, durante as quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados das janelas. Os anos finais do primeiro reinado, 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo, apoio ao xenofobismo, críticas ao federalismo, repúdio ao republicanismo, questionamentos ao autoritarismo. Para entender isso, precisamos lembrar que o clima da Constituição de 1824 não foi muito favorável para Dom Pedro I. Ele foi coroado imperador, mas ele tinha ideias que eram consideradas pelas elites proprietárias brasileiras muito autoritárias. Seus deputados e seus líderes políticos queriam mais poder para si próprios. Mas Dom Pedro tinha outros planos. Ele considerava como modelo, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Essas atitudes consideradas autoritárias por parte de Dom Pedro acirrou uma oposição que já existia entre brasileiros e portugueses. Não tanto por uma questão de xenofobia, embora essa seja um aspecto, mas porque desde que a corte havia se mudado para o Brasil e houve a independência, existia uma diferença política entre aqueles que se consideravam brasileiros e os que se consideravam portugueses. Entendia-se que aqueles que se consideravam portugueses queriam a recolonização do Brasil. E isso sempre foi apresentado como algo péssimo para a sociedade que antes havia sido uma sociedade colonial. De forma que a resposta é questionamentos ao autoritarismo. Não foi à toa que, por fim, Pedro I resolveu abdicar e ver outros interesses, advogar a respeito de outros interesses na Europa e em Portugal. Bom, essa foi a aula de hoje. Quem quiser, esse aqui é o livro onde eu estou baseando algumas pesquisas para contextualizar as respostas do Enem. É um livro muito bom, um livro de referência. Se tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo, por favor me sigam e deixem sua pergunta, sua sugestão, sua afirmação. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.